tem hoje uma convidada que vai passar para vocês toda a experiência de quando ela era corretora. Começou com a gente aqui, corretora online, fazia muita venda online, experiente em cliente TMK, né, telemarketing ativo e receptivo, né? Hoje treina a equipe dela. Hoje ela é nossa gerente de vendas, uma das gerentes de vendas aqui da House Aparecida de Goiânia. E ela vai trazer para vocês hoje um assunto. A gente tem discutido muito a questão dos leads. Temos leads ou não temos leads? A gente chegou à conclusão que a gente tem lead, mas hoje o lead ele muda muito, então a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças do comportamento do lead. Então, o que eu acho? Vocês têm que ficar esperto no atendimento. Então, entenda um lead, né? Na última semana nós tivemos aí a Jéssica, né, da nossa SDR, falando o processo do lead, como é que a gente faz, como é que a gente consegue colocar a nossa, consegue colocar os nossos leads para vocês, as nossas SDRs trabalhando, como é que a gente pensa o lead, como é que a gente investe, qual que é o retorno, né? Para que você esteja sempre atento a esse lead. O nosso lead é bom. Então, eu quero apresentar para vocês hoje a Eliane Moraes, nossa GV. Então vai lá, Eliane, bom proveito. Vamos falar sobre atendimento de lead, telemarketing ativo, telemarketing receptivo, como atender seu lead, como fazer dinheiro. Bora lá! Bom dia, Realiza Goiânia, bom dia, Realiza Brasil. Eu espero que estejam todos bem, com vontade de aprender, com vontade de ganhar dinheiro, né? E que a gente aqui está o tempo inteiro, com vontade de ganhar dinheiro, com vontade de aprender. Quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica, né? E a gente preparou aqui para vocês um passo a passo de atendimento do lead, né? Do lead ao prospect, que quando chega para a gente é lead, depois que você atende, ele vira um prospect, depois ele vira um cliente. Então a gente tem uma cadência a seguir. Aí a gente vai mostrar uns slides para vocês acompanharem, né? É assim, muita coisa, coisas que vocês, como corretores, já viram, já fizeram, mas é sempre bom a gente estar relembrando, passando aí um passo a passo, né? Próximo, eu mesmo. Vamos lá. Obedecer a cadência é primordial no seu atendimento. Cadência é aquilo que você vai fazer passo a passo, entendeu? Para que você não se enrole na hora de atender seu cliente, né? Eu costumo dizer assim: faça um script para você começar a atender o seu cliente. Cheguei no stand. O que que eu vou fazer? Faça um passo a passo, faça um script para você não chegar e na hora que você vai ligar para o cliente, deu aquele branco, você se embanana e não consegue falar com esse cliente da maneira correta, né? É, faça um script, faça um cronograma de atendimento, aprenda a ouvir o cliente, né? A fazer a sondagem e também utilizar um tom de voz agradável. Porque, por exemplo, uma das coisas mais que acontece do cliente desligar o telefone na sua cara é a maneira que você vai falar, né? Falar com suavidade, falar com elegância na voz, né? Porque às vezes a gente, nesse momento que a gente vai atender o nosso cliente, a gente tem que deixar os problemas de lado, deixar os BOs da vida de lado, amarrar o leão do dia ali e falar, fica quietinho aí, que eu vou atender agora o meu cliente. Se o ambiente, né, por exemplo, assim, às vezes a gente está com um stand cheio de pessoas, se o ambiente está cheio de pessoas, não tem problema você sair para fora para atender esse cliente. Para quê? Para que esse cliente possa te ouvir, né? Vamos para o próximo. É, o atendimento é único, todo atendimento é único, e o especialista é você. Aqui a gente trabalha com a base, a gente tem a Realiza, tem as meninas do SDR que fazem o pré-atendimento, né? E no pré-atendimento elas vão perguntar só se o cliente tem interesse, elas não vão perfilar esse cliente. Quem vai fazer isso é o especialista, e o especialista é você. Quando elas atendem um cliente lá, ela vai perguntar o nome, vai perguntar se tem interesse,
e vai falar: olha, a partir de agora o atendimento vai ser com o nosso especialista fulano de tal. E aí, quando ela passa para você, é a hora de você dar o show, é a hora de você mostrar realmente que você é o especialista, que você entende de financiamento, que você sabe tirar todas as dúvidas do cliente, que é muito importante. É, você já se imaginou você chegar no hospital para ser atendido por um especialista lá, um cardiologista, e ele não saber nada? Do coração, não saber nada de tudo, isso é o corretor. Então, você é especialista. Procure informações. Ah, às vezes tem muita gente que está começando agora, não sabe muito sobre Minha Casa Minha Vida, sobre SPPE. Procura, procure informações, procure se aprender com seu gestor. Hoje a gente tem ferramentas na internet, né, que ensina tudo, inteligências artificiais aí que podem dar um script enriquecido para você. Ah, eu não sei fazer um script. Gente, inteligência artificial, ela cria um script para você maravilhoso, para você atender com qualidade esse cliente seu, tá? Aí vamos lá. Um lead realiza já vem pré-qualificado pela SDR, que é o que a gente acabou de falar, né? O pré-atendimento do lead. O lead é atendido pelo nosso call center, onde é identificado se o cliente realmente tem interesse na compra e é assim direcionado para o especialista imobiliário, no caso, você, né? Lembre-se, especialista imobiliário terá condições de traçar o perfil do prospect, do lead, chega como lead, o lead ninguém atendeu, você atendeu, passou informações, o lead conheceu, o cliente conheceu, conheceu o seu produto, ele vira prospect, né? E aí, de prospect para cliente, vai depender único e exclusivamente de você, da sondagem, daqueles 7 passos que o Borella já vem batendo aqui, né, na tecla, para que você atenda o seu cliente, né? É, como eu te disse, saiu, passou as informações, saiu de lead, virou um prospect, que ele já está na metade do caminho para ele virar vamos lá. A turma do marketing, o MKL, né, que é Marketing Qualified de Leads. Gente, sou péssimo em inglês, hein? Então, vocês vão desculpando aí. Ou seja, o nosso time que gera as campanhas, mensurando região, produto e tudo mais, é, fala que para a gente conseguir um êxito no atendimento com o cliente, a gente tem que, por exemplo, atender ele em média em 5 minutos, cada no seu sistema. Para você ter uma probabilidade melhor, né, de virar isso aí para vendas, é 5 minutos. Por exemplo, tem gente que o lead cai de manhã e é 5 horas da tarde, esse cliente não foi atendido. Se ele não foi atendido, o que que vai acontecer? Ele vai procurar outro. E aí, quando você for atender esse cliente, ele vai falar para você assim: não, eu já estou falando com outro corretor, que é uma das maiores queixas dos nossos corretores. Ah, estava falando com o cliente deixou de falar comigo. Provavelmente você demorou demais, ele já estava ele começou o atendimento com outro corretor e ele finalizou com esse corretor, porque você ficou esperando, deu esse tempo todo para atender esse cliente. Isso é muito importante, né? Esse time com o cliente é muito importante, porque, por exemplo, imagine você, é, vamos falar das mulheres, né? A gente é mais ansiosa. Quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente clica ali na internet, hoje está assim, e se não deu certo, a gente já passa para o outro. Imagina esse cliente que está com interesse em comprar um imóvel, está interessado, ele entrou em contato, ele foi pré-atendido pelas meninas do SDR e o corretor, que era para atender ele 9 horas da manhã, das 5 horas da tarde, que ele vai falar com esse cliente. Esse cliente já procurou outra pessoa. Você já como diria o Borella, perdeu o Playboy. Já era. Vamos para o próximo. Tá? Pessoal, e até complementando um pouquinho o que a Eliane disse, nós temos aí, ela comentou aí do MQL aí, que eu também não sei falar tão bem, que é o Market Qualified Leads, que a gente chama.
Nós temos o MQL e o SQL, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Tá bom. O MQL, ele é um prospect, né, que ele é qualificado pela equipe de marketing. E o SQL é o prospect que ele é qualificado diretamente pela equipe de vendas. Ou é alguém do marketing que faz, que é um pré-venda, um SDR, ou às vezes é o próprio vendedor que faz esse processo de qualificação. Nos dois casos, é muito importante a gente seguir esse fluxo de cadência. Tanto a questão que a Eliane mencionou aí, que ela pontuou que é muito importante, que é em relação à agilidade no atendimento a partir do momento que o cliente interage com você, que o cliente preenche o formulário, te chama no direct ou no WhatsApp, quanto você ter um fluxo de cadência de retornos para esse cliente. Então, assim, eu bato muito nessa tecla com as pessoas que trabalham comigo, que é o seguinte: primeiro que assim, a gente tem que avaliar, e eu acho que é a realidade da maioria de vocês aqui, mesmo dos outros estados, que o nosso cliente é um cliente de um ticket um pouco mais econômico para intermediário no máximo. Então, esse cliente tem rotinas. Então, às vezes, você falou com ele a primeira vez, ele não atendeu, pode muito bem ser porque ele não está podendo falar, ele está dirigindo, está levando a criança para a escola, às vezes ele está no horário de trabalho, está no meio de uma reunião e não pode fazer. Mas à medida que você vai falando com ele, você vai tendo mais êxito com isso, tá? Se você criar uma rotina aí de você fazer pelo menos umas 5 tentativas de contato com ele antes de você efetivamente dispensar, você acaba tendo um resultado melhor com isso, tá? Beleza? Então, vamos dar continuidade ao que o que a Ednar está falando. E a gente fez aqui um cronograma pequeno de um passo a passo da cadência. Que a cadência é isso aí, o que que você vai fazer com esse atendimento? Como que vai ser o cronograma do seu atendimento, a hierarquia do seu atendimento. Então, assim, a gente tentou um contato com o cliente, né? E você não conseguiu falar com o cliente. Continue tentando em horários alternados, porque, como o Ednar disse, talvez esse cliente é uma pessoa, dependendo do nicho, é uma pessoa que está trabalhando, não pode mexer no celular, né? E ele vai mexer nesse celular na hora do almoço. Então, é interessante a gente fazer essa tentativa em horários alternados. Caso não consiga falar na primeira tentativa, né, você mandar uma mensagem é, via WhatsApp, com uma foto do produto, pouca coisa. Não é mandar, por exemplo, assim, um e-book para o cliente, porque os e-books que são mandados, o cliente nem abre. Hoje em dia, se você receber um e-book pelo WhatsApp, você lê a primeira e a última e você não vai dar moral. Então, a gente tem que ter muito desenvoltura com isso, né? Conseguiu falar com o cliente, conseguiu perfilar esse cliente, coloca tudo isso no sistema. Aí já vou falar assim para a gente, como gestores. Por exemplo, às vezes eu falo para o corretor assim, mas esse cliente que não foi atendido. Não, Eliane, eu atendi, eu ia assim, assim. Eu falei, mas não está no sistema, como que a gente vai mensurar? Né? Como que vai mensurar para melhorar esse lead, para saber se vai virar uma venda? Se eu olho no sistema, não tem nada. Tudo que você fala com o cliente tem que ser feito, tem que colocar no sistema, você tem que ter essas informações. Até mesmo porque, por exemplo, às vezes você tem um- muitos clientes, né? Um volume maior de clientes, e se você não tiver esse controle, como que você vai fazer? Você vai perder, né? Você vai perder um cliente, ele vai passar para o seu vizinho, para o seu colega e comprar do seu colega. O Marcelo. O Marcelo disse que quando a SDR só te avisa do lead horas depois de ter enviado. É assim, gente. A gente teve o treinamento há uns dias, há umas semanas atrás da Jéssica, né? Ela explicou qual que é o processo. O processo é quando o lead chega para ela, ela atende. Em alguns casos, chega para você já com perfil triado, é porque o cliente acaba fornecendo mais informações, mas o processo é, ela faz o atendimento, ela inclui no aplicativo e direciona para o corretor da vez da roleta, certo? Ela não tem que avisar diretamente o corretor via WhatsApp que o lead está lá. O aplicativo é justamente para isso. Então, tem que, de fato, estar atento no aplicativo para ver se o lead chegou. Em alguns casos de urgência, quando um cliente entra em contato e fala, não, quero falar agora, aí ela entra em contato e fala assim, ó, o lead está lá no app, ele solicitou um contato urgente. Exceção. Nesses casos de exceção, o SDR avisa o corretor via WhatsApp.
Mas o padrão ela inclui no aplicativo e claramente é a gente que tem que ficar atento na roleta, tem que entrar no aplicativo, ver se chegou lead, para não, né, E para não perder o e time. sempre chega uma notificação, né? Pois é, e verificar sobre as Justamente, notificações também. verificar, então a gente tem que estar atento. Às vezes o que aconteceu, Marcelo, foi isso. Às vezes você ficou esperando o contato da SDR via WhatsApp e não chegou a olhar no app, né? Estou dizendo que pode ser isso. Vamos lá. Esse passo a passo que eu estou falando para vocês da cadência é um passo a passo criado pelo pessoal do DNA Vendas, que é uma empresa especialista em atendimento imobiliário, em tratativa do lead. Então, por exemplo, como eu estava falando que você vai falar com esse cliente em horários alternados, não conseguiu de maneira nenhuma falar com esse cliente, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem pequena, gente. Eu até coloquei um exemplo ali. Bom dia, Maria Silva. Sou a corretora Eliane Moraes e darei continuidade no seu atendimento. Com interesse no empreendimento Life Residência. Qual o melhor horário para falar contigo? Isso é um cliente que eu tentei em horários alternados e não consegui falar com ele. Mandei uma mensagem, né? Seguindo a cadência, né? No segundo dia, a gente não entra em contato com esse cliente. Aí a gente vai fazer uma cadência de 5 passos. Você vai fazer um dia, to- todo o processo, tentar falar com esse cliente em horários alternados, às vezes até um pouquinho mais à noite, até às 19 horas é um horário legal para falar com esse cliente, mandar mensagem para ele e no outro dia você não vai mandar. Então, vou fazer essa cadência, vou fazer isso no primeiro dia, no segundo dia eu não vou falar, no terceiro dia eu vou entrar em contato de novo, no quarto dia eu não vou falar, no quinto dia até você ter feito umas 5 tentativas com esse cliente, para depois sim você pegar e descartar esse cliente, porque senão você vai estar descartando um cliente em potencial. Tem clientes que às vezes, por exemplo, você chegou lá na quinta vez, na sua quinta tentativa, vai ficar com esse cliente aí uns 10 dias, né? E você mandou uma mensagem para ele encerrando, falando para ele, né, que tentou várias vezes, que não deu certo, que você está disponível caso ele queira dar continuidade no atendimento. Uma boa parte desses clientes, eles retornam, ele fala com você nesse finalzinho, quando você está finalizando o atendimento. Então, assim, por isso que é importante a gente fazer essa cadência, né, de 5 dias aí, alternando um dia sim, um dia não. Cada dia você vai mandar uma mensagem diferenciada, depois a gente vai mandar esse PDF simples aqui para vocês terem uma noção de que eu falo, o que eu não falo para esse cliente, né? E assim, seguindo esse passo a passo, você vai obter sucesso nesse atendimento, né? Eu coloquei aqui no quadro acima, você pode ver a cadência, né? Que é o que obedecer os 7 passos. Assim você não perde o seu cliente. É importante entrar em contato em horários alternados para que você identifique qual é o horário em que o cliente consegue te dar atenção, que eu acabei de falar, né? Dessas alternativas de horários para falar com esse cliente. O Ednar também falou. A gente tem que entender. Eu tô atendendo um cliente, Minha Casa Minha Vida. Esse cliente é vendedor de loja, é atendente em alguma coisa, em lanchonete, que não pode mexer, às vezes, no celular, ele vai dar uma olhada no horário do almoço, e mais tarde, na hora que ele estiver indo embora, que ele vai dar atenção, né? Diferente, às vezes, daquele cliente investidor, que é um cliente que tem um potencial financeiro maior e ele pode falar com você a qualquer momento, desde que ele não esteja, né, Reginaldo, em reuniões e isso e tudo mais. E quando você vai entrar em contato com esses clientes, se é um cliente Minha Casa Minha Vida, você vai entrar em contato de uma forma. Se é um cliente investidor, potencial investidor, que é uma pessoa que é acostumada a lidar com investimentos, também você vai usar um script melhorado, né, diferenciado, para falar com esse cliente. Script na devolutiva. Aqui eu coloquei do que você pode escrever ali nessa devolutiva
no sistema, porque às vezes o corretor ele coloca lá, eu falei com o cliente, mas o cliente não me respondeu e vou tentar amanhã, 3 horas da tarde. Não precisa disso tudo. Se você não conseguiu falar com o cliente, você vai lá colocar a caixa postal sem interação em WP. Depois que a gente faz toda essa cadência, eu costumo ligar para o cliente via WhatsApp depois de você ter feito as tentativas por telefone normal, porque às vezes é um pouco mais. O cliente pode se sentir constrangido se você está ligando para o WhatsApp dele e outros não. Vai depender. Geralmente, o Minha Casa Minha Vida ele não tem problema. Às vezes o telefone dele ele até bloqueia para não receber ligação e recebe ligação via WhatsApp e conversa com você tranquilamente. Então, assim, fez toda aquela cadência, fez todo aquele script, seguiu aquilo dali, não deu, liga de WhatsApp. Aqui é só um script de devolutiva para você colocar lá. Por exemplo, falou com o cliente só agendou a visita para sábado, coloca lá, não precisa de colocar. Eu falei com o cliente e agendei a visita para o sábado. É, os meninos estão rindo aqui, mas acontece mesmo, acontece a gente olhar lá e tem né? O legal você colocar todo, por exemplo, se você falou com o cliente, se você nessa sondagem, você sabe que o cliente mora em região tal, sabe que o cliente é mãe solo, sabe que ganha X, sabe que tem X para investir, que é primeiro imóvel, isso aí é muito importante para a gente ali nessa devolutiva. Porque é assim que o pessoal, né, a equipe lá, o MKL, o SKL, vai mensurar esse esse lead, entendeu? Douglas vai falar uma coisa? Pessoal, deixa eu só um comentário. Essa script na devolutiva é o feedback, né? Então, isso aí é muito importante, mesmo quando vocês recebem um cliente já que tem uma instrução lá do SDR nosso, que você recebe e fala lá, cliente tem 2.000 de renda e trabalha de carteira. Em muitos casos, o cliente às vezes não fala a renda correta, né? Não fala que é trabalho de carteira mais uma renda extra, enfim. É importante, depois que você fizer o atendimento, porque você que vai entender de fato o que que o cliente, qual a necessidade dele, qual que é o perfil dele. Então, depois que você fizer o atendimento, se tiver alguma divergência, é importante você devolver um feedback com tudo que você entendeu. Porque a partir daí todos os feedbacks é feito análise, porque com essa análise pode ser feito uma melhora de impulsionamento, né? A estratégia de marketing que eles vão fazer também pode ser baseada no feedback de vocês. Às vezes você falar que o cliente falou que tinha renda, mas não tem. O cliente falou que comprova, mas não comprova. O cliente falou que tinha nome sujo, mas tem. Enfim, todo feedback é necessário até mesmo para uma possível nova estratégia da equipe de marketing, tá? Pessoal, e assim, na verdade eu ia falar a mesma coisa que o Douglas falou. Então, só complementando, eu vejo muitas vezes o corretor, eu vou abordar o corretor no salão e eu pergunto, e aí, como é que está o atendimento da lead? Ele fala, a lead não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. E às vezes eu vou dar uma olhada no CRM e não tem informação nenhuma. Ele só falou que não teve contato, que o cliente não quer mais comprar. E como o Douglas falou, essas informações de feedback, né, da devolutiva, elas são muito importantes lá para o pessoal do marketing, para a gente saber o que a gente faz. Então, eu consigo direcionar melhor minha campanha se eu souber o que está acontecendo. E isso para o bem ou para o mal, tá? Tanto saber o cliente que não compra, quanto saber o tipo do cliente que compra. Então, às vezes eu estou pensando aqui que o cliente com a renda de 8 mil é o cliente mais propício a comprar. Mas eu percebi que todo cliente que tem essa renda, ele por algum motivo não compra. Entendeu? Então, eu vou pegar, vou analisar essa informação e vou tomar uma estratégia diferente. Então, sempre que possível, tá? Preencha isso aí com a maior riqueza de detalhes possível. Não precisa ficar enchendo linguiça, mas determinar renda, identificar o real motivo pelo qual o cliente não quer comprar, se seja renda, se seja tipologia do imóvel. O cliente está fazendo questão do imóvel de 3 quartos.
Isso aqui a gente pode, por exemplo, fazer um levantamento aqui e mandar lá para o pessoal de Uberlândia e falar, ó, galera, a gente está tendo uma demanda alta aqui na região por empreendimento de 3 quartos. E aí eles avaliam e vê se de repente vale a pena que o próximo empreendimento já tenha essa tipologia. Então, essa informação que vocês passam, elas realmente são muito importantes para nós, tá? Independente de ter vendido ou não. Então, vamos lá, gente. O sucesso no atendimento e qualificação do perfil do cliente depende de você. Você é o especialista imobiliário. Importante também prestar um excelente atendimento, pois assim você poderá pedir a seu cliente uma indicação. Quando a gente está falando assim, por exemplo, às vezes você liga para um cliente e o cliente fala, não, não tem interesse, não. Se você falou com o cliente com uma elegância na voz, com uma suavidade, né? Fez um atendimento legal, você vai poder perguntar para o cliente, você conhece alguém, você poderia indicar para mim alguém que tenha interesse, que queira realizar, né, esse sonho de ter o imóvel próprio? A pessoa, às vezes ela não compra, ela não pode, ela fala, eu tenho um primo, tenho um tio, tenho não sei o quê, e passa essa pessoa para você. Isso depende muito do seu atendimento. Por exemplo, a gente, ao longo da vida, o que que a gente recebe muitas ligações de call center. Quem nunca recebeu? E às vezes você não quer atender aquela pessoa, mas a pessoa foi de uma educação, de uma suavidade na voz, uma elegância na voz que você para ouvir ela, entendeu? E você, aí é isso que a gente quer de vocês. Você conseguir encantar seu cliente por telefone. E se esse cliente seu falou que não, olha, eu não posso, e você procurar entender, talvez o cliente tenha uma restrição muito alta, não pode, não sei, você pergunta para ele, né? Você poderia me indicar alguém? Teria alguém que você pudesse me indicar? E às vezes, aqui a Realize ela tem uma campanha de indicação. Só que essa campanha o cliente precisa ter compro o imóvel para ele indicar uma outra pessoa, e se essa outra pessoa comprar, a Realiza pagar esse bônus para esse cliente, né? Então, mas você mesmo pode fazer um bônus para. Imagina, se eu ligo para um cliente que não quis comprar por algum motivo, falou, mas ele falou: olha, eu tenho um primo, eu tenho um irmão, tenho um cunhado aqui que tem interesse, vou passar seu telefone e vira vendas. Não custa nada você mesmo colocar a mão no bolso e fazer essa bonificação para o cliente. A gente tem corretores aqui que trabalham quase que exclusivamente com indicação. A gente tem um cliente, uma corretora do mês passado que ela fez 3 vendas de indicação de clientes dela, entendeu? Então isso é muito importante. Não deixe essa oportunidade passar. Então, gente, ser corretor de imóveis é ser um realizador de sonhos. O sucesso da venda depende de você, depende da sua qualificação, depende de como, às vezes, você sabe tudo, mas na hora de falar, você fala gritando, você atropela o cliente, você não deixa, você não ouve, você não sonda direito. O que que acontece? Esse cliente fala assim: não, não, não tem interesse, não. Às vezes ele tem interesse, mas ele não gostou do estilo que você atendeu ele. Você falou, às vezes você está com raiva, sei lá, você falou com raiva, você falou com agressividade, você não deixou o cliente falar. Isso aí faz com que o cliente fale assim: não, não, não quero não. E vai procurar o outro corretor. E às vezes você vê o cliente comprando do seu amigo, porque seu amigo teve, né? Toda essa suavidade, toda essa elegância na voz, todo esse atendimento personalizado, prestou um atendimento de qualidade e fidelizou esse cliente. Eu Boga. de novo. Pode continuar, Helena. Então, esse instante a gente chegou aqui, né, no finalzinho, que é o que eu falei, né, gente? Quando a gente fala ser corretor de imóveis, é um realizador de sonhos. Olha, eu já vi a gente entregar a chave para a pessoa e a pessoa chorar, né? E aí você chorar junto com essa pessoa, assim, estar compartilhando essa mesma energia boa dela que está pegando o apartamento. Eu tenho até um case que eu nunca vou esquecer na vida. Eu trabalhava em outra empresa e a gente foi entregar uns apartamentos em Anápolis. E a gente lá, uma equipe de atendimento, para entregar, na realidade, a gente ia entregar
o agendamento para eu pegar esse apartamento. Chegou uma senhora, e ela e a filha, bem humilde mesmo, sentou na minha frente, eu fui agendar bonitinho, e aí entreguei para ela, ela começou a chorar. E falou para mim assim: Nossa, eu passei a minha vida inteira trabalhando em apartamento dos outros, limpando apartamento dos outros, e hoje eu vou ter o meu. E começou a chorar. E eu chorei junto. O meu colega do lado também. E a gente ficou tão emocionado com essa senhora, entendeu? Assim, então é muito gratificante você poder ajudar a pessoa. É um dos maiores sonhos, a pessoa sair do aluguel, a pessoa ter a casa dela, ou ela fazer um investimento que vai mudar a vida dela lá na frente. Então pense com carinho, procure conhecimento, conhecimento nunca é demais. A nossa área é uma área que sempre muda, Eu né? vou falar Às primeiro. vezes a Caixa vem e muda as normativas e vira a cabeça da gente, mas assim, seja um corretor, seja um realizador de sonhos. É isso aí, pessoal. Pessoal, hoje, atualmente, mudou muita coisa, né? Assim, quando eu comecei há 18 anos atrás, não tinha tanto imediatismo, vamos dizer assim. Não era tão. O cliente esperava de fato você entrar em contato, o cliente esperava você retornar, né? Não tinha WhatsApp, a internet não era tão assim rápida ainda, não tinha acesso à informação tão rápido. Hoje, o cliente está muito imediatista. Então, ele clica no anúncio e, infelizmente, ele espera uma resposta rápida, do mesmo jeito que ele clicou ali. E se a gente não der atenção para isso, a gente perde atendimento. Do mesmo jeito que ele viu o nosso anúncio, ele vai ver outro. Ele sai clicando, sai clicando. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para atender esses leads. No nosso caso aqui, a gente tem algumas coisas a serem melhoradas no aplicativo, quanto notificação, essas coisas. Mas só que do mesmo jeito que o cliente está atento no telefone, a gente também tem que ficar atento. Assim, o acesso ao aplicativo ele é fácil. Hoje tem até uma pesquisa. O brasileiro hoje a cada 10 minutos ele entra, ele pega o celular, a cada 10 minutos. Então, pega o celular, entra no aplicativo e vê se chegou lead. É simples. Se não der, não tem problema, faz parte, mas no momento tem que estar entrando no nosso aplicativo para receber o lead. E tem que tratar isso tratar o cliente com um pouco mais de carinho, né? Com um pouco mais de atenção. Em alguns casos, tem corretor que fala de uma forma muito seca, vamos dizer assim, e isso espanta o cliente. Você ser direto não quer dizer que você tem que ser grosso, né? Você falar de fato que o que é verdade, às vezes a forma com que você fala, você ofende o cliente. Tem cliente que ele não tem condições de comprar o que você está ofertando, mas ele quer ouvir, né? Só que você tem uma forma certa de falar. Na verdade, você mostra para ele. Eu costumo dizer para o corretor, começa falando o que o cliente quer ouvir, mesmo você sabendo que ele não tem condições, fala o que ele quer ouvir, apresenta o que ele está te pedindo, apresenta o imóvel, porque vai chegar uma hora que o próprio cliente vai falar que não tem condições. É diferente de você falar para ele que ele não tem condições, entendeu? Porque às vezes, de fato, ele não tem condições, mas ele conhece alguém que tem. Se você falar para ele que não, você não tem condição de comprar, cara, você não tem como nem pedir indicação para ele nem vai te indicar. Então tem que ter uma percepção mais assim, vamos dizer assim, não é técnica em vendas, é técnica em pessoas mesmo, em Empatia. atendimento, é empatia. Tem que ter um cuidado para falar, porque se você conduzir o atendimento com mais educação e mais atenção, falando no primeiro momento que ele quer ouvir, isso de fato vai gerar, e se ele não comprar, ele vai querer indicar você, ele vai falar, nossa, o corretor lá é muito bom, me atendeu, eu não consigo comprar, mas liga para ele que ele é um corretor bom. Então, é fazer o papel de consultor. Há muitas das vezes um papel de psicólogo, né? Advogado. O cliente começa a contar a história, cara, escuta com atenção. Às vezes tem alguma coisa ali que está prendendo ele
se você pode resolver. Tem cliente que tem nome sujo que ele não te fala, ele tem vergonha de te falar. Eu costumo também dizer para o corretor, fala que tem nome sujo, beleza, pega a documentação do mesmo jeito. Fala, ó, em alguns casos aprova com nome sujo. A gente sabe que não aprova, mas pega a documentação, porque a restrição do cliente pode ser baixa. E você com a documentação lá dentro do nosso sistema, que dá uma certa prioridade, aí você ajuda o cliente depois a limpar o nome. Usa de uma forma, sabe o que, que eu até já pratiquei aqui? Às vezes o cliente está com o nome sujo lá, está com R$ 1.000 de restrição e você não vai poder vender para ele agora. Em vez de você descartar esse cliente, oferece para ele uma parceria. Fala, cara, eu vou te ajudar a limpar seu nome. Me indica um cliente, me indica um amigo seu, me indica um parente seu. Se eu vender para esse parente seu, eu te dou R$ 1.000. Eu limpo seu nome. Se eu vender, depois que eu receber, eu te dou R$ 1.000 de indicação. Você vai ganhar uma indicação, você vai ajudar o cara, na hora que você falar que vai ajudar ele a limpar o nome dele, ele vai ficar super animado, vai te indicar. Você vende, pega a premiação, limpa o nome do cara e pode ser que você consiga ainda vender para ele depois. Só que aí, assim, tem que tomar cuidado na hora de ofertar isso, que às vezes o cliente está com o nome muito sujo. Mas você tem, assim, depois que você pega a documentação, vai ver qual é a restrição, você fala, cara, eu vou te ajudar, eu vou limpar seu nome, eu preciso que você me indica 10 pessoas aí. Se uma delas comprar, você vai lá e paga uma bonificação para o cara. Você não precisa nem dar o dinheiro para ele. Você fala, agora vai lá e negocia seu nome, me manda o boleto que eu pago. Pronto. Você fez uma venda com a indicação e salvou uma venda do cliente com nome sujo. Uma rede de coworking. Então aproveita o nome sujo, e geralmente, eu arrisco a dizer, geralmente quem tem o nome sujo é o cara que está com mais vontade de comprar. Eu tenho certeza disso. Tem cliente que é aprovado, que ele começa a arrumar desculpa, que ele começa a falar que está olhando outra coisa, que vou pensar, não vou fechar agora, não é o momento. E o cliente que está com o nome sujo, ele está ali te enchendo o saco, querendo saber como é que faz, me ajuda aí, fica te cobrando, depois te manda a documentação, ele sabe que tem nome sujo, mas ele te cobra todo dia o que que deu, o que que deu. Então, esse cara está com mais vontade de comprar do que o cliente que está aprovado. Então, aproveita essa vontade e ofereça uma parceria. A Realiza hoje ela dá a premiação de indicação, eu acho que é nacional esse valor, R$ 700, né? 750. 750, mas ela dá essa premiação através de quem já é cliente, né? Mas se você pensar bem, assim, uma comissão hoje mínima aí do corretor de uma venda nossa deve ser uns R$ 6.000, né? Cara, se você oferecer a mesma premiação do seu bolso, R$ 700, é pouca coisa para você arriscar vender mais. Você faz um compromisso, faz um plano. Ó, cada cliente restrito aí eu vou oferecer, tem que me indicar 10 clientes. Indicou 10 clientes, você fez uma venda, você já ajuda ele a limpar o nome dele. E pronto, esse cara vai sair divulgando nas redes sociais dele, vai sair falando com parente, com todo mundo, porque você vai ajudar ele a limpar o nome. Então aproveite de todas as formas, não descarte. O cliente, nome sujo, também é cliente. Ele vai comprar um dia. E se você tratar ele dessa forma, pode ter certeza que ele vai comprar de você. Já teve casos aqui de cliente entrar aqui com nome sujo, e uns 3, 4 meses depois ele entrar através de outro canal, através de outro atendimento e comprar, porque o corretor primário não deu atenção, simplesmente descartou ele, né? É o mal de ter muito lead, né? Tá com o nome sujo, não, bola para frente, vou atender o próximo. Descarta o cliente. Então tome uma iniciativa, faça esse planejamento. Eu acho que vale a pena tentar salvar esse cliente também. Pode falar? Pessoal, e tem uma coisa interessante eu vou falar aqui também, que é a jornada de compra do cliente, tá? Então, assim, todo cliente ele tem uma jornada de compra. A gente avalia que a jornada de compra de um cliente do econômico, ele gira entre 6 e 18 meses, tá? Então, assim, da hora que ele realmente começa a pensar, fala, eu vou comprar uma casa para mim, alguma coisa para eu morar, para a hora que ele efetivamente faz essa compra, a gente tem esse prazo aí que é no mínimo 6 meses, tá? Entre 6 e 18. Então, vamos considerar pelo menos o mínimo, 6 meses.
O corretor de imóveis, ele não é um vendedor só, tá? Ele é um intermediador de negócio, ele é um consultor. Então, muitas vezes, você vai conversar com esse cliente agora e ele nem começou a fazer essa pesquisa para entender o que que ele precisa para comprar. Ele só viu um anúncio bonitinho, viu lá, sinal de R$ 500, parcelas que cabem no seu bolso, menor que o aluguel, e falou assim: deixa eu ver como é que é isso aqui. Então, muitas vezes, esse cliente que você está pegando, que não tem renda, que não tem crédito, ele não tem isso agora, ele está no início da jornada. Então, você tem que ter um certo cuidado na hora de falar com ele, para você falar com ele da forma correta, e igual o Douglas falou, para você meio que não destruir o sonho do cara. Teve até uma situação que aconteceu recentemente aqui, que um cliente entrou em contato com o corretor nosso, e o corretor, na hora de fazer a abordagem, a gente tem algumas das perguntas que a gente faz, que é para que o cliente quer o imóvel, né? Se ele quer para investimento ou moradia. E aí o corretor colocou assim: você quer comprar esse imóvel para quê? Nossa. Só dele ter falado dessa forma, o cliente lá do outro lado ele se sentiu ofendido. Ele mandou uns 8 áudios assim, pesados, assim, falou: você está pensando que eu não dou conta de comprar? Você está pensando que eu não tenho dinheiro? Eu consigo comprar até à vista. Não sei se eu conseguia comprar, né? Mas enfim, ele falou que conseguia. Mas por quê? Por conta dessa abordagem. Uma coisa que eu estou orientando alguns corretores aqui, parceiros, a fazer é o seguinte: muitas vezes o cliente passa a documentação para vocês e a gente, enquanto corretor, você até dá aquela empolgada, porém, na hora que você vê que o cliente não tem crédito, o cliente está com restrição, ele condicionou, você acaba desanimando e você passa esse sentimento para ele, que é o que o Douglas falou. Você não fala que o cara não dá conta. O que que eu estou sugerindo as pessoas fazerem? Quando você pegar um cliente nessa situação, você não vira para ele e fala que você condicionou, que não foi aprovado. Você simplesmente pega a proposta, a simulação de crédito, entrega para ele e fala: isso aqui foi o resultado da simulação. Então, vamos supor que ele não tem restrição, mas ele foi condicionado. O imóvel, ele estava interessado nos 80% e só liberou 70%, ou o valor de parcela ficou muito fora. Mostra para ele da mesma forma e mostra com a mesma alegria que você mostraria ele se ele estiver disposto a comprar. Fala: olha, isso aqui é quanto custa o imóvel, tá? Com fluxo, parcela, tudo bonitinho. Isso aqui é o que foi liberado para você. E aí você deixa o cara tomar as decisões dele sozinho. O cara vai olhar e falar: hoje eu não consigo fazer isso. Mas se você tratou ela de forma legal, se você orientou ela direitinho, ela vai pensar o seguinte: hoje eu não posso fazer isso porque a minha renda é tanto. Porém, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar uma renda extra aqui, daqui uns 3, 4 meses, talvez esse valor que eu tenho de renda aqui eu consiga aumentar, via declaração de imposto, via movimentação bancária. Sei lá, o cara vai vender espetinho, vai comprar saco de lixo e vender no sinaleiro. A forma como ele vai aumentar a renda dele é com ele, entendeu? Mas pelo menos ele vai sair daqui sabendo assim: ó, isso aqui é o que eu preciso saber para eu comprar o imóvel, tá? Então tentem, comecem a ter esse sentimento com o cliente, porque assim, o cliente ele não é obrigado a dar conta de comprar logo de começo. Mas você pode ter certeza, de acordo com o que o Douglas falou, se o cliente quer mesmo comprar, ele vai dar um jeito. É o famoso quem quer dá um jeito, né? Quem quer arruma tempo. Então, se o cara não tem dinheiro hoje, ele vai pedir emprestado, ele vai arrumar outro trabalho, ele vai vender alguma coisa que ele tem em casa para levantar aquele valor de entrada. Se o cliente não tem a renda suficiente hoje, ele vai lá, vai buscar um aumento com o chefe dele, vai fazer uma renda extra, vai trabalhar de Uber no final de semana, vai vender espetinho, ou seja, ele vai viabilizar isso. Então, pensem nisso e lembre o seguinte: venda ela não acontece imediatamente. Você não pode ficar dispensando o cliente porque ele não tem renda, porque ele não tem, porque ele tem alguma restrição de crédito. Ele tem isso hoje, entendeu? Se você de repente entrar em contato com ele daqui a 10 dias, daqui a um mês, 3, 4, 5 meses, às vezes a situação dele mudou. Então, crie relacionamento. Entendeu? Quantas vezes vocês já não pegaram as famigeradas listas frias aí, que muitas vezes são listas de campanhas anteriores que vocês mesmos fizeram, e passou 2, 3 meses, vocês vão lá: vou fazer um remarketing. Aí você vai ligar para o cliente você até lembra de ter falado com ele. Aí o cliente fala: não, já comprei em tal lugar, entendeu? Ou seja, se você tivesse em contato com esse cliente ao longo desse tempo, muito provavelmente na hora que ele estivesse pronto para comprar, ele teria lembrado de você, mas você deixou passar porque falou: o cara não dá conta de comprar de mim agora, então não vou vender para ele, não vou mais dar moral para ele. Então tem essa consciência, pessoal. Jornada de compra do cliente
É uma coisa muito importante para vocês se atentarem para ajudar vocês nos resultados, tá? A gente tem uma venda que foi feita esse mês agora, dessa forma aí, o cliente, o corretor saiu nosso, vamos trabalhar aí esses leads desse corretor para ver como é que foi, né, o desempenho dele. E a gente vendeu para uma cliente, e aí eu perguntei para ela, né, assim, ela já tinha entrado em contato, por que que ela não teria comprado no primeiro atendimento, né? E ela falou assim, Eliane, porque a minha renda era baixa. 2 meses depois, a minha renda triplicou. Eu virei gerente, entendeu? E aí o rapaz nunca mais falou comigo, a gente entrou em contato e fechou essa venda, que é isso aí que você acabou de falar, né? É, a gente saber, o cliente muda, pode mudar a vida de repente. Hoje, se você fala com o cliente hoje, ele não quer não, porque eu sou solteiro, não. Você fala com ele daqui 30 dias, ele está querendo casar, não, agora eu já estou querendo. Então, assim, a gente sempre, eu costumo falar para os meninos, fazer o seu próprio CRM, né? Colocar ali, qualificar ali seus clientes, ou seja, os clientes que estão com nome sujo, os clientes que têm potencial de compra, mas não comprou, cliente que está só analisando, para você sempre voltar ali para saber o que você vai fazer com esse cliente. Isso é muito importante. A gente também gera vendas também com as listas, né? Quando a gente já chegou, por exemplo, um corretor ligar para o cliente da lista e ele falar, nossa, eu estava esperando uma ligação. Eu estava esperando uma ligação. E ele já tinha sido, né, atendido por outra pessoa. Então, assim, todo o cronograma para venda, né, impulsionamento, PAP, indicação, lista, precisa ser feito, faz parte da vida do corretor, entendeu? Não tem como você ser corretor se você não seguir isso daí. Se não gera clientes, não gera, consequentemente, vendas, né? Tem um ditado no nosso meio, não sei se vocês já ouviram, tem cliente que pode comprar e não sabe que pode, e tem cliente que quer comprar o que não pode, né? Então, se você conversar, criar o perfil, ver direitinho, você consegue orientar o cliente. Esse que pode comprar e não sabe, você vai mostrar para ele que ele consegue, né? Através de juntar renda com familiar. Tem gente que não entende, é porque assim, como a gente vive disso, é muito óbvio as coisas sobre crédito e financiamento. Mas o cliente comprador, ele não sabe o que que é renda mista, ele não sabe o que que é renda extra, ele não, muitas das vezes, ele não sabe a diferença entre comprovação de renda autônomo com carteira de trabalho. Então, se você fazer uma consultoria, e ensinar ele, você vai mostrar para ele que às vezes ele pode comprar. E no outro caso, é aquele cliente que quer comprar o que não pode, geralmente é aquele cliente que tem uma renda de 3 mil e quer comprar uma casa de 800 mil no condomínio fechado com piscina, sauna e carro elétrico. E tem demais, assim, ontem mesmo eu estou atendendo, ajudando um corretor a atender um cliente com a renda de 3 mil, que tem R$ 1.000 de entrada e quer comprar um sobrado. Não sei como vai fazer essa Hoje, mágica, mas É, como é que a gente está tratando? A gente aprovou o crédito do cliente, em nenhum momento a gente falou que ele não pode, que ele não consegue. Aprovamos o crédito, estamos com a aprovação dele, chamamos ele para vir aqui, falando: Ó, seu crédito foi aprovado, agora vem aqui e a gente vai te mostrar como é. E a gente vai mostrar do jeito que ele pediu. Ó, sua aprovação foi de 190 mil de financiamento, o imóvel custa 800 mil. Então, falta aí 610 mil de entrada. Senhor, como é que está a sua programação? O próprio cliente vai falar, nossa, não tem, tem que ser feito isso. Deixar o cliente entender que ele não tem condições. Aí, nossa, e como é que faz? Fala, ó, no seu caso, tem que ser um apartamento, uma casa em construção. Se eu tenho quanto de entrada? 1.000, então tem que ser um apartamento. Ah, mas eu quero pronto. Não, pronto a gente tem, mas é 30 mil. Aí, você tem que mostrar e respondendo o que ele quer ouvir, porque ele mesmo vai rejeitando, ele mesmo vai entendendo. Em poucos casos, o cliente é cabeça dura e ele sai dali bravo e não entende, né? Mas, enfim, na maioria das vezes, você consegue reverter esse atendimento e fazer uma venda. Então, esse cliente
que quer comprar o que não pode, a gente tem que tratar ele também com um pouquinho mais de elegância, né? O É, tapinha de luva. tá E, pedindo e até para você falar isso, você puxa a culpa para você. Você é, não precisa falar que o cliente não pode comprar isso. Só falar, olha, hoje eu não consigo te ajudar. Você devolve a limitação para você para o cara não ficar chateado. Fala, olha, você tem só R$ 1.000 de entrada, aprovou 190 mil, o produto é 800 mil. Hoje eu não consigo te ajudar, eu não tenho ferramenta para te ajudar. E aí você devolve a responsabilidade para ele. Falou, o que você quer fazer? Você quer se adequar para um produto que eu tenho na minha carteira hoje? Ou de repente você quer ir lá e se capitalizar e voltar depois com essa diferença, entendeu? E é igual o Douglas falou, aí o cliente vai lá e toma a decisão dele sozinho. Ele mesmo entende a realidade dele e ele vai falar, não, então peraí, deixa eu tentar de novo daqui a 6 meses que eu vou levantar esse dinheiro. Não, vamos procurar alguma coisa dentro dessa realidade que eu te falei, entendeu? E aí volta para e, o cliente. e é legal também, e é contrapartida a isso tudo, a gente não subestimar o cliente, né? Tem cliente, já teve cliente aqui conosco que aí o corretor falou, não, ele não compra, com essa entrada ele não tem, ele não dá conta e tá, e tudo mais, e a gente foi lá atrás o cliente aqui, e aí um cliente que tinha uma renda pequena, que ficou com a entrada alta, e falou para ele, ele falou, beleza, tá bom, cinquenta e Ah, nove mil? foi no caso Eu cinquenta e com. nove mil de É, final. é. Aí a corretora ficou, como assim? Ele falou, 59 mil? Tranquilo, Eu entendeu? tenho. Eu tenho. Você tá entendendo? Gente, Enquanto. tem cliente que tem mais dinheiro que a gente, viu? É, se tem. Isso também já aconteceu comigo. Cliente com renda de 3 mil, a entrada dela 40 mil, e ela tranquila, e eu falando, gente, onde que isso não tem? Ah, 40 mil eu tenho. Falei, bora Parece lá. muito, mas tem cliente que tem. Tem, às vezes a pessoa, ó, às vezes a pessoa vendeu um lote ou recebeu uma herança. Gente, não subestime o cliente. Igual. Entende? É. Entenda. Pessoal, então é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês, a atenção. Pratiquem isso aí de uma forma que vocês tenham mais proveito, né? Essa não é uma regra de três, né? Mas é bom a gente tentar tudo, né? Essa Sim, ideia de oferecer parceria para nome sujo, indicação, tenta, porque a gente tem que tentar de tudo, tudo. Do mesmo jeito que a gente faz impulsionamento, que a gente vai para a rua. Quanto mais a gente tentar, mais chance a gente tem de vender. É igual loteria. Quanto mais você jogar, mais chance você tem de ganhar. Então, obrigado por tudo te vejo, e não te vejo no pode? pódio.